Olá, amigos. É uma alegria estar aqui com vocês no Consulta dos Humildes, na reunião pública. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que está no Evangelho segundo o Espiritismo e que muitas das vezes nós não é que a gente não estuda ou que a gente não comenta, mas que tem um peso histórico e doutrinário muito profundo, que é o tema A Vinda do Espírito de Verdade, ou o Advento do Espírito de Verdade, como algumas traduções do Evangelho colocam, né? E antes de a gente entrar no conteúdo do texto, a gente precisa falar um pouquinho do que é o Espírito de Verdade. Né? Quando se vai pesquisar Espírito de Verdade nos livros, na internet, existe uma celeuma, né? É uma pessoa, é uma falange, é um grupo. O que é Espírito de Verdade? Né? E aí a gente precisa entender e raciocinar sobre isso, né? Para que nós possamos entender a linguagem do Espírito de Verdade no Evangelho. Porque muitas pessoas falam, o Espírito de Verdade é Jesus, porque quando o Espírito de Verdade dita alguma mensagem, esta mensagem ela vem sempre na primeira pessoa, né? Eu estou falando de mim, né? Alguns dizem, né, que o próprio Chico Xavier tivesse dito que o Espírito de Verdade era João Batista. Só que na literatura espírita, nos textos doutrinários que nós vamos analisar, e aí, para que a gente possa pesquisar um conteúdo doutrinário e achar várias referências, ou achar uma referência que fale daquele assunto, existem algumas ferramentas muito bacanas. Primeira ferramenta que todos nós podemos utilizar na internet, que é o Guia de Fontes Espíritas da Federação Espírita Brasileira. Você clica lá na internet, na página da FEB, e procura pelo Guia de Fontes Espíritas. Quando você entra no Guia de Fontes Espíritas, tem uma ordem alfabética em cima, e aí você vai clicar na letra que corresponde ao tópico que você deseja. E aí lá vai aparecer por ordem alfabética todos os tópicos com aquela letra. Então, na hora que a gente entra lá na letra E, vai ter o tópico lá, Espírito de Verdade. Quando você clica, vai aparecer a lista de livros que falam sobre aquele tema. E aí você pode ir nos livros e fazer a pesquisa para poder compreender melhor sobre aquele assunto. Essa é uma excelente forma de estudar e se aprofundar nos conteúdos doutrinários do Espiritismo, né? Então, essa é uma das formas. Tem o Vadimeco Espírita, tem o... Ai, me esqueci agora, gente. Depois, se eu lembrar aqui no meio da nossa fala, Bíblia do Caminho, né? Também tem esse programa de buscador, né? É muito interessante que a Federação Espírita Brasileira fez um trabalho tão bom que, além do Guia de Fontes Espíritas, eles elaboraram também um índice remissivo da Revista Espírita de Allan Kardec. Então, aqueles 12 anos da publicação da Revista Espírita, né, quase 12 anos da publicação da Revista Espírita, tem lá listagem por tópico também, você vai encontrar na Revista Espírita textos, né, tanto psicografados quanto fruto da reflexão do codificador sobre os mais diversos temas. Então, essas são excelentes ferramentas para que a gente possa buscar nos nossos instrutores espirituais, que são as referências mais contundentes, né, a respeito desse ou daquele assunto. Por quê? Nós precisamos ter uma atenção com relação, por exemplo, ao que vem sendo dito, que Chico Xavier falou ou não falou. Isso é um tema muito polêmico, mas nós precisamos refletir sobre isso. Por quê?
porque muitas das vezes algumas falas do Chico têm sido apropriadas, né, por outras pessoas, e isso pode trazer diversas confusões. Por quê? Porque o próprio autor da fala não está aqui para confirmar ou desdizer, né? Então, qual que é a nossa fonte segura a nível doutrinário? É o que está publicado, né? É o que está nos livros, é a fala dos espíritos, para que a gente possa refletir a fala do Chico, de quando ele estava encarnado, e foi documentado, né? Então, tudo isso a gente precisa refletir com bastante cuidado para seguir o que Allan Kardec nos diz, que é muito melhor a gente refutar sem verdades do que aceitar uma mentira, né? Então, a gente realmente precisa ter muito zelo, tanto na propagação das informações, quanto na investigação das fontes de determinadas informações, né? E isso, assim, a gente está colocando isso dessa forma, né? Não é para ditar um modo de pensar, é um critério pessoal nosso, né? Assim, se a gente pode emitir alguma opinião nesse sentido, né? É essa, mas isso é uma decisão de fórum íntimo, né? Cada um vai raciocinar nesse sentido aí da forma que achar melhor, né? Então, quando a gente vai raciocinar sobre o espírito de verdade, a gente tem duas figuras coletivas na nossa trajetória de aprendizado, né? Naquele plano divino que Deus estabeleceu para nós, de educação da humanidade, né? Que a primeira lição que nós recebemos foi lá com Moisés, na primeira grande revelação, né? Que ele veio nos trazer aí a informação por via mediúnica também, né? A questão da crença no Deus único, né? E aí depois nós temos a segunda revelação com Jesus, e junto nós vamos ver uma outra figura muito importante, que foi chamada, né, e que está nas escrituras, que está nos textos bíblicos, chamada de Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Deus numa tríplice figura. Deus seria três pessoas ao mesmo tempo, como a gente vê em algumas linguagens religiosas, né? E aí nós vamos entender que o Espírito Santo é uma falange espiritual de espíritos luminosos, de espíritos superiores, num grau de superioridade elevado, que operam sob a direção direta e sob sintonia direta com o Cristo de Deus. E que esse Espírito Santo, ou seja, essa falange de espíritos, tanto teve contribuição na materialização, na presença física do Cristo entre nós, quanto em todos os processos vinculados à divulgação da mensagem do Cristo pelo mundo ao longo dos tempos, né? Então, são tarefeiros, servidores diretos, né, de Nosso Senhor Jesus, e que, inclusive, têm autoridade para falar em nome dele. E nós vamos encontrar uma figura coletiva também na publicação, na codificação do Espiritismo, que foi chamado de Espírito de Verdade, que são espíritos que têm essa mesma condição, autoridade para falar em nome de Nosso Senhor Jesus. É a falange do Espírito de Verdade, ou seja, são os espíritos responsáveis por todo o processo de codificação da doutrina espírita, de preparação da França, de preparação do pensamento humano para receberem o espiritismo, né? Então, nós vamos ver esses espíritos atuando na ciência, nas artes, na filosofia, no campo religioso, né? Durante os séculos dos séculos, não é assim? Nós vamos encontrar muitas referências sobre a atuação do mundo espiritual nesse processo, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, no livro Universo e Vida, né? Na Boa Nova, de Humberto de Campos, nós vamos encontrar referências a esses processos e a essa falange de espíritos, né? Então,
quando a gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo até pueril, né? Se a gente vai baixar o campo de comparação ao nosso nível, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o espírito amigo, né? Bezerra de Menezes. É um espírito conhecido nosso, né? Que tem tutelado as nossas tarefas, né? Que está profundamente vinculado às nossas casas espíritas, né? Vamos imaginar uma coisa. Quantas casas espíritas será que existem no Brasil? No mundo, vamos colocar, mas vamos diminuir para a realidade do Brasil. Quantas casas espíritas realizam ao mesmo tempo reuniões mediúnicas? São milhares, todos os dias. E, via de regra, quase sempre nós recebemos, seja pela via da psicofonia, seja pela via da vidência, seja pela via da psicografia, alguma informação ou orientação deste espírito querido. E aí? Será que... E aí vamos imaginar quantas comunicações do Dr. Bezerra de Menezes são distribuídas, e o horário é quase sempre o mesmo, né? 7h30, 8 da noite, 9, 9h30, 10 horas, é nesses horários, né, que as nossas reuniões acontecem. Quantas comunicações do Dr. Bezerra de Menezes acontecem ao mesmo tempo? Várias, né? Centenas, dezenas de comunicações. E aí, será que só apenas uma é verdadeira e todas as outras são embuste? São fruto do animismo, do charlatanismo, da obsessão dos médiuns? Certamente que não, né, meus amigos? Nós precisamos raciocinar da capacidade de emissão mental dos espíritos do quilate de Dr. Bezerra de Menezes. Nós sabemos, por informações fidedignas da espiritualidade, que existe uma falange espiritual que atua juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes, que são espíritos que estão diretamente sob a direção mental, afetiva, vibratória desse espírito. Então, um espírito como o Dr. Bezerra de Menezes tem condição de irradiar o seu pensamento pelo espaço, né? Com muita facilidade, dada a sua evolução, né? Dada a sua elevação, né? E enviar mensageiros para falarem em nome dele. Ah, então, Bárbara, quer dizer que quando assina o Dr. Bezerra de Menezes, pode não ser Dr. Bezerra de Menezes? Sim, é Dr. Bezerra de Menezes, porque o pensamento dele alcança todos os lugares aos quais ele dirigir a sua vontade. Agora imaginem vocês, se Dr. Bezerra de Menezes tem condição de fazer isso, será que o Cristo não terá condição de fazer isso de forma muito mais intensa e cristalina, perpassando, né, e transpondo o conceito que a gente tem de espaço e de tempo? Né? Porque às vezes a gente quer raciocinar a figura do Cristo, do Espírito de verdade, da natureza divina, com a régua, né? Com a métrica humana, material nossa. E é realmente muito difícil a gente imaginar a condição espiritual de um espírito puro com o nosso raciocínio imperfeito, de espíritos imperfeitos que nós somos. Né? Então, quando a gente ouve falar de espírito de verdade, de Espírito Santo, são uma falange de espíritos, que se refere a uma falange de espíritos que operam e falam sob orientação direta de nosso Senhor Jesus. E é por isso que as mensagens do Espírito de verdade são ditadas em primeira pessoa. São ditadas como se fosse uma pessoa falando com o médium, com o grupo ao qual recebeu a mensagem, né? E aí, nós vamos ver, quando a gente analisa o texto dessa mensagem especificamente, a vinda do Espírito de verdade, que também está dita em primeira pessoa,
é como se fosse uma continuidade da anunciação do Consolador prometido que Jesus faz lá nos Evangelhos. Porque ele fala assim, ó, venho como antes, ou seja, já esteve entre os filhos desgarrados de Israel. Né? Então, Jesus, o Espírito de verdade, está se referindo ali ao processo de presença física de nosso Senhor Jesus entre os homens. Né? E aí, nós vamos ver um outro aspecto interessante que Kardec teve esse zelo, esse cuidado, de colocar mensagens de um mesmo espírito ou de uma mesma falange de espíritos ditadas em locais e datas diferentes, para obedecer o princípio que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, que é o controle universal do ensino dos espíritos. Naquela época, a gente não tinha WhatsApp, e-mail, não tinha jeito, né, de no mesmo dia ou de um dia para o outro, os médios combinarem entre si qual era a comunicação que eles iam fraudar, né? Essa possibilidade era quase inexistente. E a gente vai ver que essas mensagens do advento do Espírito de verdade, a primeira que está no Evangelho, que está lá no capítulo Cristo Consolador, capítulo 6, a primeira foi ditada em Paris, em 1860. A segunda também em Paris, em 1861. A terceira em Bordeaux, também em 1961. E a quarta mensagem em Havre, 1863. Né? Então, médios diferentes em anos diferentes. Né? E aí, esta mensagem, né, estas mensagens, elas vêm justamente apelar para a nossa racionalidade. E dentro desse programa da racionalidade, nos conduzir ao processo da reforma íntima com vistas à nossa evolução. Porque este, meus amigos, é o primeiro e mais importante programa que Jesus, nosso Senhor, estabeleceu para o agrupamento de espíritos falidos, que foi designado a ele para a redenção neste orbe terreno. Nós vamos ter notícia de degradados, tanto de sírios, quanto de capela, quanto de outros sistemas de sóis, de planetas, que vieram aqui para a Terra em condição de degredo. Por quê? Porque não tinham a evolução necessária para permanecerem nos seus mundos de origem, que estavam passando por um processo semelhante ao que passamos agora, que é o processo de transição planetária. É o que vai acontecer com a Terra. Os espíritos que não atingirem determinado grau evolutivo que os possibilite permanecer aqui na Terra serão degradados a outros mundos para continuarem a sua etapa evolutiva. Então, o Cristo recebe esse agrupamento de espíritos, recebe diretamente de Deus, nosso Pai, a incumbência de tutelar essa coletividade terrena, até que esta conquistasse a condição de elevação espiritual necessária para ter, então, implantado aqui o reino de Deus, que nada mais é do que o processo realmente de conquista de uma maior evolução da coletividade terrena, né? Porque a categoria do mundo, gente, não é um processo automático. A categoria do mundo, se ele é de provas e expiações, se ele é de regeneração, se ele é um mundo celeste, se ele a diferença da categoria dos mundos não é pelo mundo em si, e sim pela condição evolutiva dos espíritos que habitam aquele planeta, né? E aí, essas mensagens, elas vêm falar justamente sobre a nossa trajetória humana, sobre as nossas dificuldades ao longo dos séculos, né? Quantas demandas nós causamos, né?
oferecemos pelas nossas dificuldades aos espíritos tutelares, né? Quantas encarnações, meus amigos, nós temos aí feito e refeito planejamentos, tanto no campo religioso, quanto no campo filosófico, quanto no campo científico, e o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa revolta, a nossa rebeldia tem nos impedido de conquistar a evolução necessária. Nós temos aí voltado atrás em muitas decisões de melhoria ao longo dos séculos, né? E aí ele vem justamente falar disso, do acompanhamento de Jesus, do acompanhamento da falange desses espíritos, que são aí técnicos siderais, né? Espíritos especializados em determinados campos do trabalho humano, né? Para nos auxiliar nesses processos aí, né? E aí é muito interessante quando ele coloca aqui, né, a orientação para que nós, e reitera por mais de uma vez, né, são duas recomendações muito importantes que existem aqui nessas mensagens. A primeira é diretamente aos espíritas, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo, ou seja, nós precisamos amar, praticar o bem, fazer a caridade, nos fortalecermos uns aos outros, e nós precisamos nos instruir. E essa instrução vem através do quê? Do estudo. Então, nós precisamos estudar e trabalhar. Nós precisamos aprender e servir. Porque Emmanuel complementa essa solicitação dizendo para nós que a alma tem duas asas. Para que a gente usa asa, gente? A gente ainda não, né? A gente não, né? Porque a gente tá atado aqui a matéria. Quando eu falo asa, não é a asa em si, não, tá, gente? É o processo mecânico do voo, né? Para que existem asas? Para subir, para se elevar, né? Então, as asas, Emmanuel usa essa figura de linguagem da alma, são a sabedoria e o amor, que é a mesma coisa, a instrução e o amor, né? Nós vamos evoluir espiritualmente quando nós crescermos em inteligência e em moral, né? Esse é o grande objetivo, porque é igual Kardec coloca lá, que o grande mérito da geração de espíritos, desde a época de Kardec, é o progresso intelectual, mas que o grande defeito nosso, que a nossa grande chaga, é a indiferença, né? Isso é muito importante para a gente raciocinar. Por quê? Porque muitas das vezes a gente acha que o oposto direto do amor é o ódio. Só que para existir o ódio, existiu um amor que adoeceu. Como diz o espiritual lá no livro Universo. Ou seja, o oposto do ódio não é o amor. O oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Que é quando você realmente se desliga do outro ou daquela situação e realmente não se preocupa em nenhuma medida com o seu próximo. Isso é pior do que o ódio. A indiferença é pior do que o ódio, porque quando nós estamos indiferentes, nós não temos a capacidade, a possibilidade de sermos tocados de alguma forma. Vou lembrar para vocês um exemplo muito interessante, que está registrado lá no livro Libertação, de André Luiz. O livro é muito interessante, quem ainda não leu, leia, é muito bacana. Nós estamos terminando o estudo dele lá na nossa casa. E aí, a história, né, o desenrolar do livro, da história que o André Luiz conta, gira justamente no processo de redenção de um dragão das trevas, que é o Gregório. Né? E quem atua diretamente nesse processo, além do Rubio, né, que é instrutor do André Luiz, o Eloy, é o espírito de irmã Matilde, que fora mãe do Gregório, em uma das encarnações que ele teve na Terra, né? E aí é muito interessante que o Gregório era um espírito realmente muito odioso, né? Ele tinha uma raiva, um ódio muito grande, e esse ódio levava a chefiar falanges imensas das trevas, né?
Mas quando no final do livro ele vê e percebe a mãe, naquele momento ele consegue, né? A Matilde consegue estabelecer um vínculo de amor, um vínculo psicológico que permitisse o resgate daquele espírito que estava há centenas de anos sem reencarnar por estar no processo de chefia de falanges imensas nas trevas. Se o Gregório estivesse desligado afetivamente de todas as formas, tanto a nível consciente quanto a nível subconsciente da sua mãe, esse processo de resgate não seria possível, né? Então, nós precisamos raciocinar. Nós temos alimentado a indiferença pela dor do nosso próximo no nosso coração, nós temos mantido a distância afetiva, moral, das dores do nosso semelhante. Esse processo de adormecimento da nossa alma, ele é realmente muito mais complexo, muito mais perigoso para nós em todos os aspectos, né? Isso dificulta muito o nosso processo evolutivo. E aí vem, né, o final, a última mensagem nos fala da questão do dever cumprido, né? Que é o grande objetivo nosso. Imaginem, quando nós chegarmos ao final dessa encarnação, com a consciência de termos feito tudo o que nós poderíamos, tanto em favor da nossa melhoria íntima, e que leva a um processo, né, que é causada pelo processo do nosso esforço em melhorar a vida do nosso próximo em todas as medidas, né? Então, ele fala o seguinte, ó: adotai como regra de conduta estas duas palavras: devotamento e abnegação. Ou seja, nós precisamos renunciar às nossas vontades, ao nosso conforto, à nossa opinião pessoal, muitas das vezes, né? E sereis fortes, ou seja, o forte não é aquele que se impõe, mas é aquele que silencia, que espera, que trabalha. Essa é, gente, a melhor e a maior, o maior sinal de força de um espírito. Quando ofendido, ele não revida. Quando caluniado, ele não procura vingança. Quando como eu posso dizer, ferido de alguma forma, ele não se encoleriza, não procura o revide, né? Isso é o maior testemunho de força, porque aos olhos do mundo, quem é forte é aquele que se sobrepõe, tanto no campo do poder, quanto no campo da opinião, que é a mesma coisa, né? Quanto no campo financeiro, ou da força física, né? E aos olhos do mundo espiritual, aos olhos de Jesus, a verdadeira fortaleza é justamente o contrário. O que muitas das vezes é tido como covardia, aos olhos do mundo, é sim a fortaleza verdadeira. E aí é que fala o seguinte, ó: porque resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Gente, a hora que a gente conquistar a humildade e a caridade, realmente nós vamos estar muito bem, né? Espiritualmente falando. O sentimento do dever cumprido vos fornecerá resignação e repouso ao espírito. Pulsa melhor o coração, ou seja, realmente quando os espíritos falam para nós, fazer o bem faz bem, realmente, né? Olha que interessante. Pulsa melhor o coração, tranquiliza-se a alma e não mais desfalece o corpo, porque este sofre tanto mais quanto mais o espírito é golpeado profundamente, né? Então, gente, olha que interessante essa mensagem, né? São os espíritos superiores, é Jesus vindo dizer para nós: eu estou convosco desde os primeiros momentos até a consumação dos tempos, e eu vos apontei o caminho e eu estou acompanhando a trajetória humana de vocês, a trajetória coletiva de vocês, né? E qual que é o nosso, qual que é a esperança dos espíritos superiores para nós? Materializarmos estas orientações, executarmos estes planos divinos, para que a gente possa acompanhar
acompanhar o processo pedagógico, evolutivo, que Jesus estabeleceu para nós, né? Que é o processo de redenção das nossas almas tão necessitadas. Então, meus amigos, isso traz para nós, do ponto de vista de uma fé bastante raciocinada, um alento muito grande de entendermos que, por mais que às vezes a nossa rebeldia, a nossa revolta, a nossa indiferença turve a nossa visão, nós não estamos sós nos testemunhos da vida. Nós estamos constantemente acompanhados e seremos tanto mais acompanhados quando permitirmos que os espíritos superiores nos sustentem, nos fortaleçam e cuidem de nós, seja através da ação da prece, do trabalho no bem, dos pensamentos elevados, das leituras edificantes, do culto do evangelho no lar, né, do trabalho mediúnico, de todos os esforços que nós pudermos empreender para nos mantermos tanto quanto possível, o mais saudáveis espiritualmente possível, né? E isto não se consegue sem, como disse Emmanuel, lá nos seus ensinamentos da obra evangélica, né? A evolução é conquistada através de sangue, suor e lágrimas, né? Ele fala, não espere subir sem sangue, suor e lágrimas. Ou seja, meus amigos, se nós aguardarmos da vida luxo, conforto, atendimento presto às nossas necessidades, nós estamos caminhando aí por um caminho de enganos, né? Porque realmente o próprio Cristo nos disse, a felicidade não é desse mundo. Então, nós não... seria muita ilusão da nossa parte perseguir a satisfação dos nossos sentidos e esperar conquistar evolução espiritual ao mesmo tempo. Não é isso? Então, meus amigos, concluindo a nossa pequena fala, né, a nossa pequena reflexão dessa noite, a doutrina espírita é luz nas nossas vidas e ela merece de nós todo o esforço no sentido de bem compreendermos os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos Espíritos reveladores, que têm trazido para nós tantas informações. A doutrina espírita merece de nós o melhor tratamento, tanto no sentido do estudo, quanto no sentido da prática da caridade, quanto no sentido da sua divulgação. Então, que nós possamos nos empenhar todos os dias, ainda que de forma tímida ou simples, né? Pensarmos o que eu posso fazer pelo Espiritismo hoje, o que eu posso fazer pela minha casa espírita, seja divulgar um texto doutrinário nas nossas redes sociais, entrar em contato com um companheiro que está em dificuldade, né? Prover, né? Desculpe, as necessidades desse ou daquele irmão necessitado, fazer um culto do Evangelho no lar com os nossos familiares ou na casa de algum irmão que solicite, né? Tudo isso são tarefinhas simples que todos nós podemos realizar e que efetivamente nós vamos estar auxiliando a nosso Senhor Jesus Cristo na implantação do Reino de Deus na Terra. Então, que nós possamos manter, nesses momentos difíceis de provação coletiva, né, que nós estamos vivenciando, tanto no mundo quanto no nosso país, né, a firmeza, não de uma fé fascinada, enseguecida, mas a certeza de que nós não estamos sós e de que as dificuldades, elas são necessárias e importantes para o nosso progresso espiritual, na medida em que nós saibamos suportá-las com resignação e amor, e que tudo isso vai passar. Nós vamos vencer juntos essas provas, e lá no horizonte nos aguarda uma alvorada linda, né, da regeneração do mundo, que nós possamos nos manter firmes neste propósito, né, neste objetivo coletivo que nós temos, né, para que nós sejamos felizes de verdade,
no futuro que nos aguarda no mundo espiritual e na terra regenerada. Que Jesus, nosso mestre querido, nos ampare e nos abençoe hoje sim. Muita paz, meus amigos. Que Deus nos abençoe.